Alguns de mais idade vão se lembrar da antiga e saudosa, não sei se saudosa, desculpe, mas a fita cassete. Eu sei que os mais jovens não vão saber nem do que eu estou falando, mas a fita cassete, antes de haver música no celular, antes de haver smartphone, antes de haver CDs, antes de haver DVDs, mini discs e toda a tecnologia que hoje muitas já vieram e até passaram depois da fita cassete, por muitas décadas a fita cassete foi o meio pelo qual nós gravávamos música, guardávamos música e ouvíamos música. Muito bem, a fita cassete. Quem não se lembra de ficar na pontinha do dedo, usando a unha do dedo mindinho para enrolar a fita cassete ou pegar um lápis e enrolar, passar toda a fita de um lado para o outro. Pois é. Muito bem. Uma coisa que era fato quando a gente usava fita cassete para fazer gravações, e muitos aqui vão se lembrar que você talvez ficava à noite, de madrugada, em algum horário, né, sintonizado numa rádio que tocava as músicas que você gostava, com a fita cassete ali no gravador de stand-by. E aí, quando começava aquela música, você apertava o REC, você apertava o gravar, o botão vermelhinho de gravar. E você gravava naturalmente também o DJ falando no meio da música e a propaganda da rádio. Não tinha problema, era até um fator, um detalhe valioso na hora da gravação. Bom, quando você queria gravar uma música, então você procurava uma fita cassete virgem. Uma fita cassete virgem, quer dizer que nunca tinha sido usada, nunca tinha sido gravada. Porque era possível você gravar uma música e depois dizer, não gostei, quero gravar outra. E você gravava por cima. Mas quando você já tinha gravado uma música na fita cassete, ela não era mais virgem. Ela já tinha um som ali gravado na fita. Era possível gravar por cima, mas às vezes quando você gravava por cima, a qualidade já não era igual. E era até possível, dependendo do uso da fita, você ouvir no fundo aquele som anterior que você tinha gravado, por baixo do novo que você gravou por cima. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Ora, muitas pessoas agem exatamente como uma fita cassete não virgem quando ouvem outras. O grande problema do ser humano na questão da comunicação, e aqui eu falo de diálogo entre casais, diálogo entre pais e filhos, patrão e funcionário, amigos, qualquer tipo de pessoa, onde você tiver duas ou mais pessoas, elas vão se comunicar. E muitas vezes há uma falha na comunicação. Uma das principais razões dessa falha é porque muitos não ouvem quando o outro está falando, porque já tem pré-gravado na sua mente a sua própria opinião. Já tem pré-gravado um pensamento. Então, quando o outro fala, ao invés da pessoa ouvir com a cabeça, digamos, virgem, ela está ouvindo talvez partes do que o outro está falando, mas só esperando para rebater o que está sendo falado com aquilo que já está dentro da sua cabeça. Em outras palavras, muitos não ouvem quando alguém fala porque está sintonizado na voz da sua própria cabeça. Você entendeu? Preste atenção. Você, esposa, marido, você que tem dificuldade na comunicação, tem dificuldade de entender, você que interpreta muitas vezes
o que uma pessoa diz sempre da pior forma possível. Ou o contrário, você é mal interpretado. Você fala uma coisa, as pessoas dizem que você falou outra, entendem outra. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas, em vez de ouvir para entender, ouve só para rebater. Se você está ouvindo só para rebater quem está falando, você não está ouvindo. Você está já com um conceito pré-formado e não importa o que o outro diga, você vai, depois que ele parar de falar, você vai rebater o que ele disse com o que você acha, com o que você pensa. Isso não é ouvir. Não é ouvir para entender, é ouvir para rebater. É assim que todo tipo de preconceito funciona na cabeça de uma pessoa. Se uma pessoa é preconceituosa contra quem ou o que for, por que ela é preconceituosa? Porque já foi gravado na mente dela uma ideia sobre aquela pessoa ou sobre aquele assunto, e então ela já acha que sabe tudo sobre aquilo. Então, quando o assunto vem à tona, ela fala, eu já sei. Por exemplo, é assim que muita gente tem preconceito racial, tem preconceito contra o homossexual, tem preconceito contra a Igreja Universal, né? Nós podemos falar muito bem disso, porque nós somos alvos de preconceito de todas as formas. As pessoas, quando falam Igreja Universal, que não conhecem, têm um preconceito contra ela. Então, há um preconceito, uma ideia já formada na cabeça da pessoa e ela não está ouvindo a outra, não aceita nenhuma nova informação, ela só aceita informações que confirmem o seu preconceito. Então, isso é a razão por trás de muitos desentendimentos, de muitas brigas, muitos grupos, facções que se dividem, pessoas que atacam umas às outras, que criticam, enfim, que julgam. Tudo por quê? Porque elas nunca aprenderam a ouvir de fato. Se você quer ouvir alguém, você tem que ir com uma fita cassete virgem. Você tem que... Eu sei que na prática ninguém vai poder apagar o que está no cérebro, tudo que está no cérebro, voltar a ter um cérebro de bebê para ouvir uma pessoa. Ninguém vai conseguir fazer isso, é impossível. Porém, se você genuinamente quer entender uma pessoa, entender um outro ponto de vista, diferente do seu, porque o seu ponto de vista não é o único, é um ponto. O seu é um ponto de vista, é um ponto, mas há muitos outros. Se você quer entender o outro ponto de vista, o ponto de vista da esposa, do marido, do colega, daquela pessoa que você nem gosta, mas você quer entender o ponto de vista dela, então o que você tem que fazer? Você tem que dizer assim, olha, eu vou deixar as minhas opiniões de lado, eu vou deixar isso aqui, vou virar a página das minhas opiniões sobre este tema ou esta pessoa e vou com uma página em branco ouvir o que a pessoa está falando sobre isso. Então eu vou ouvir e vou procurar entender o que o outro está falando. E isso requer humildade, requer esforço, não interromper, não julgar no meio do argumento da outra pessoa. Tudo isso. E você procurar entender por que ela pensa assim, por que ela está dizendo isso, esta informação. E ainda que depois de ouvir a outra pessoa você discorde, né, porque ouvir não quer dizer aceitar, concordar necessariamente. Você pode ouvir e entender uma pessoa e no final ainda assim discordar dela. É totalmente possível. Mas discordar depois de ter entendido é uma coisa. Discordar sem nem ter entendido é outra. Aí você se faz de burro, de arrogante.
Então, se você quer errar menos, ter melhores relacionamentos, se você quiser comunicar melhor, entender melhor, ser uma pessoa mais razoável, mais equilibrada, mais completa no seu entendimento, você tem que começar a praticar o ouvir. E quando a gente fala em ouvir, a gente fala basicamente de algo que o próprio Deus pede para os seus filhos. Quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele quer dizer com isso? Eu acho que não há ninguém mais frustrado na história da comunicação do que o próprio Deus. Porque sendo Deus, ele fala e a maioria não ouve, você pode imaginar a frustração dele. Então, muitos não querem ouvir nem a Deus. Querem ser ouvidos por Deus. Querem que suas orações sejam ouvidas. Mas não querem parar para ouvir o que ele está dizendo. Aí há uma ruptura na comunicação. Não pode haver relacionamento se os dois não se esforçam para ouvir um ao outro. Então, o que você quiser melhorar na sua comunicação, comece com o ouvir. Começando com ouvir a Deus, porque se você aprender a ouvir a Deus, você vai ter sabedoria, entendimento para ouvir todas as demais pessoas. Ouça a Deus, mais do que todos, ouça a Deus. E Ele vai te ajudar a ouvir, entender e lidar com tudo e todos, mesmo com aqueles com quem você não concorda. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!